Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Augusto vai se vingar de Jerônimo da pior forma possível. Ao saber de sua gravidez, Renata planeja contar a Jerônimo durante seu casamento para torná-lo uma noite inesquecível. No entanto, toda a sua emoção se torna tristeza quando ela descobre que Jerônimo não vai mais chegar. O pior vai acontecer, tudo isso por causa do Augusto Duran, que deixará então a Renata grávida sozinha. Serão momentos de tensões nos próximos capítulos. Cola com a gente que vou te contar tudo o que ainda vai acontecer. Aproveita que você já chegou aqui, clica no gostei, já comenta aqui abaixo Renata grávida para mostrar que você está assistindo o nosso vídeo até aqui. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já clica no se inscrever e vem saber de todas as emoções que vai rolar nesse capítulo, onde o Augusto vai se vingar do Jerônimo da pior forma possível. A Renata vai descobrir que está grávida em pleno dia do seu casamento. Veja isso e muito mais a partir de agora. Um personagem vai aparecer nos próximos dias em Quando Me Apaixono e será comprado pelo Augusto. Ele então receberá uma fortuna para poder fazer então algumas gambiarras para que ninguém desconfie então sobre o sumiço de Jerônimo. Nisso, o Jerônimo está em seu escritório, já se preparando porque à noite começa então a cerimônia de casamento entre ele e a Renata. Lá prepararam um jantar, fizeram festas, fizeram tudo de bom lá. Estão preparando então um dia totalmente agitado, do jeito que a Renata ama, ao lado de pessoas especiais. Aí nisso o Jerônimo está então dando a par então algumas averiguadas no trabalho, olhando algumas coisas lá em seu escritório, quando seu celular pessoal toca. O Saul é esse sujeito aqui que vocês estão vendo na imagem. Ele é o cara com quem o Augusto então contratou para dar uma fortuna a ele, para poder fazer então algumas coisas ilícitas então para ele, para que ninguém desconfie do Augusto. Nisso, gente, aí ele liga para o Jerônimo para contar que ele precisa falar com ele urgente sobre a Marina. O Jerônimo diz que está à disposição, pode me contar. O homem conta que hoje mesmo à noite a Marina então vai embora do país para outro lugar, levando então as filhas de Jerônimo. O Jerônimo terá então um relacionamento quando estiver separado da Renata com essa médica, a mesma que atendeu a Roberta lá no início quando ela então teve o aborto. Nisso, ele vai ter um relacionamento com ela, vai gostar dela, aquela coisa toda, e então vai engravidar a moça. Aí nisso a Renata vai descobrir, vai ficar triste, vai ficar muito mal com tudo isso e vai chegar então a uma conclusão que vai então aceitar a gravidez da moça e vai continuar com um relacionamento com o Jerônimo. Nessa ligação, o Saul conta então para o Jerônimo isso, que a médica está disposta a ir embora e levar então as filhas com ela, isso porque ela ainda está gestante. Jerônimo diz que hoje ele não pode sair da fazenda. Aí o Saul diz que se não for hoje, já era, ele nunca mais nem verá a médica, nem mesmo suas filhas, e diz então que é bem rapidinho, ele pode ir até a cafeteria então da cidade, lá do povoado, e eles podem conversar por lá, e pede para que Jerônimo vá sozinho para poder se encontrar então com ele, que está a par de tudo que está acontecendo envolvendo a Marina. Jerônimo diz que não, até que o sujeito consegue então convencer o Jerônimo a dar um pulo bem rapidinho lá na cafeteria. E nisso, gente, é onde vai começar toda a ruína desse capítulo e todo o chororô que Renata vai ter nos próximos dias. Durante toda a sua gestação, ficará então sozinha, tudo por causa de uma decisão que Jerônimo vai tomar justamente aqui, que é essa decisão de ir até a cafeteria. Ficou curioso? Então fica até o final desse vídeo, porque eu tô te contando. É babado, é confusão, é gritaria e vocês vão ficar sabendo de tudo, exclusividade aqui no nosso canal. A Renata já está em seu lindo vestido de noiva, todo branco, em frente ao espelho, ao lado de sua mãe Regina, de sua melhor amiga a Adriana, e está lá olhando quando de repente, gente, bate uma tontura nela, ela quase que cai, preocupando então as suas amigas. Aí então elas ficam ali toda amedrontada e então a Renata até acha que está então com algum tipo de infecção, doente, alguma coisa. A Regina e a Adriana perguntam se querem então que ela chame algum médico, alguma coisa.
coisa. Renata diz que não é para tanto, porque ultimamente ela está sentindo algumas ânsias, está se sentindo um pouco chorona, sensível. Aí então a Regina pergunta tudo o que ela tem com detalhes, e ela diz que é tipo um asno, é tipo uma náusea, e diz então que ultimamente ela pode estar então preocupada, isso pode ter gerado alguma infecção, alguma coisa. Aí a Regina então fala: calma, Renata, mas esses sintomas aqui são de gravidez. Renata, você pode estar grávida, você não está atrasada? Aí de repente então a Renata fica pálida ali, então um pouco pensativa e apreensiva. Ela se levanta então pensando em tudo aquilo, respira fundo e deixa então tanto a Adriana quanto a Regina preocupadas então com esse momento que ela fica então um pouco parada. Aí então a Regina pergunta o que a Renata tem. A Renata diz que ela esqueceu de contar que também está atrasada. Aí então a Regina fica ali preocupada e fala: então, minha filha, isso pode ser que você esteja grávida. E então a Renata diz que tudo isso é normal, ela então tem suas regras atrasadas e coisa e tal. Aí a Adriana começa então a animar aquele momento e diz: então, imagina só ter um filho seu e do Jerônimo. Aí a Renata então, que estava fazendo uma brincadeira em ficar ali então um pouco quieta, cai então nos braços da Adriana e da Regina e começa então a gritar, dizendo que seria demais. Aí a Regina então faz uma cara de quem teve um susto, né, em pensar que a Renata não queria estar grávida, mas esse era o sonho dela, né, gente, de ter uma família ao lado de Jerônimo, com filhos e aquela coisa toda. Aí então a Regina aconselha então a Renata a fazer o quanto antes então o teste de gravidez para saber se está grávida ou não. A Renata diz que terá que ser então logo após então o casamento, porque agora não tem como ela ir, pode então se atrasar. Aí então a Adriana fala: como que não tem como ir? Agora mesmo eu vou até a farmácia e vou então comprar para saber então se você está grávida ou não. Aí a Renata fica toda entusiasmada ali, pedindo então para que a Adriana vá logo, mas que não conte para ninguém sobre isso, que ela guarde isso como um segredo. Aí a Adriana sai então correndo para ir em busca então desse teste, enquanto a Renata dá um longo abraço então na Regina. A Regina diz que ela não tem noção o quanto que ela está feliz em saber então de tudo isso que está acontecendo na vida então da Renata. A Renata diz que hoje será a noite mais maravilhosa de toda a sua vida, que isso é como um sonho. Imagina casar com um homem que ama e ainda sabendo que está grávida dele. Vemos, gente, também o Augusto agora ao lado, então, da sua irmã maléfica, né, que é a Roberta. Eles dois, então, marcaram um encontro, enquanto a Roberta chega com um sorriso para conversar com o Augusto. Augusto diz que estava esperando por ela ansiosamente. Daí, então, ela já corre e taca ali, então, um beijo no vilão, enquanto o filho de Augusto vê toda aquela cena. Aí então o Augusto pede para que seja mais discreto. Aí a Roberta fala: até parece que é a primeira vez que a gente faz isso. Aí o Augusto diz que eles precisam ser discretos para que ninguém pegue os dois juntos. O Augusto está tentando manter sigilo então em relação a eles dois serem amantes, sem terem um caso. Só que agora então foi flagrado pelo filho deles. Então, gente, vocês podem ficar um pouco perdidos. Augusto com filho? Sim, esse menino vai surgir também logo nos capítulos finais de Quando Me Apaixono, e também antes disso também lá pelo meio da novela, falando então que é filho então do Augusto. Aí vai surgir prova de DNA, vai surgir um bocado de coisa para provar se o menino é ou não filho do Augusto, mas será provado que sim, que de fato ele é. A Adriana chamou o Matias para lhe levar até a farmácia, mas não contou ao homem para que ela foi até lá. Nisso, então, ela desce do carro, vai então em direção à farmácia e o Lázaro é quem é o motorista. Aí, então, ela vai e o Matias pergunta se ela quer companhia e a Adriana diz que não precisa, é algo rápido, logo, logo ela vai e volta. Nisso, no carro, o Matias fica então conversando com o Lázaro e nota então que ele olha que o Jerônimo está lá longe, encostado na caminhonete, como se estivesse preocupado com a hora, e o Matias não consegue entender porque hoje acontece o casamento de Jerônimo e ele deveria estar em casa cuidando dos mínimos detalhes então desse dia. Lázaro também desconfia de tudo isso. Até que então eles veem então um carro se aproximando ali de Jerônimo e o Jerônimo então depois logo em seguida some. Também eles conseguem ver então a doutora Marina chegando ali de táxi, também na padaria,
e ficam se questionando o que é que está acontecendo. O Matias sabe por cima sobre o relacionamento que teve com o Jerônimo. O Lázaro também detalha que eles dois tiveram um caso, aquela coisa toda, e o Matias fica então preocupado se o Jerônimo poderia estar traindo ou não a Renata. E ali a gente vê então que a Marina entrou ali naquele local e o Jerônimo também. A Adriana volta então para o carro, mas não mostra a eles o que comprou, e ali eles ficam preocupados. Como se tudo isso fosse armado, o vilão então Saul está lá e nota então que ele viu que Matias viu que o Jerônimo estava lá e que a Marina também chegou logo em seguida, como se fosse tudo então bem muito calculado para que todos pensassem então que o Jerônimo fugiu com outra, sendo que na verdade não é bem assim que as coisas acontecem. A Adriana chega até o quarto de Renata e leva uma bronca dela porque a Renata disse que a Adriana demorou. Aí então ela vai correndo para o banheiro para fazer o teste de gravidez. Quando ela chega lá, aí ela então sai, e então ela sai com uma carinha como se estivesse triste, como se fosse uma brincadeira, né? E ela fala: olha, eu não disse, Adriana, eu não disse, eu estou grávida. E começa então a correr, a pular então nos braços, brincar, rir, fazem então a maior folia ali, tanto a Regina quanto a Adriana e a Renata também. A Adriana já se promove madrinha então com o Matias da criança e diz então que nem ela pense ou ouse em chamar outra pessoa para ser os padrinhos, porque ela e o Matias já são. Aí a Regina, que está lá, diz que eles merecem muito serem então felizes e então dá um longo abraço na Renata novamente e diz então que, sendo assim, ela e o Gonçalo serão avós. Elas começam então a gritar e aquela coisa toda, é uma folia danada lá dentro daquele quarto e todos sorrindo então com esse momento que é então nostálgico. Aí então, para estragar o clima, a Roberta chega e pergunta o que é que está acontecendo ali, porque lá de baixo dá para se escutar os gritos. A Renata então fica calada e a Adriana então tenta despistar, dizendo então que é porque o cachorrinho pulou nos braços da Renata e elas acharam isso muito fofo, como se fosse um bebê, e então começaram a brincar ali. A Regina então pergunta para a Roberta onde quer que ela estava e ela diz então que estava andando, dando uma volta para poder então se arrumar para o grande evento de hoje. Aí então a Renata diz que hoje é um grande evento, hoje a noite será então inesquecível para ela. Ela então começa a falar assim com um sorriso e, gente, é um brilho então nos olhos, e diz que hoje é o dia mais feliz de sua vida. A Roberta não consegue então aguentar aquela felicidade e vai embora, e quando ela vai então elas continuam então com aquela folia, naquela descoberta então que a Renata será mamãe. Todas ficam então felizes com essa notícia, e agora a Renata tem que se preparar para o casamento com mais um grande motivo, né, gente? Que é agora poder contar para todos que está grávida. Nisso, a noite cai, a cerimônia começa, estão todos lá com tudo muito bem arrumado, tudo muito lindo, perfeito, até que Renata chega toda deslumbrante em seu lindo vestido branco. Só que o Jerônimo ainda não chegou, não apareceu. Só que a gente vê todo mundo feliz ali, o Gonçalo, a Regina, gente, até o Antônio está lá, todo mundo totalmente perfeito. O Gonçalo recebe ela e diz então que ela está encantadora, muito linda. Aí então o juiz diz que eles podem começar agora mesmo a cerimônia. E então a Renata pergunta então ao Carlos onde é que está o Jerônimo, porque ela chegou primeiro que o noivo. Lázaro e Carlos então se preocupam e decidem então ir correndo atrás do Jerônimo. A Adriana está conversando com o Honório, que está de cara amarrada, porque diz que quem deveria estar lá com ele seria a Constância, mas mesmo assim ela não foi. Aí então ele fica lá, o Matias tenta consolar o sogro e ficam conversando. O Augusto, depois de armar todo um palanque, né, porque ele é o culpado pelo Jerônimo sumir, chega lá. E então a Roberta pergunta então para o Augusto se está tudo bem. Aí ele diz que está preparado, porque essa noite, a noite será incrível. Todo mundo procura pelo Jerônimo, mas ninguém consegue encontrar ele. E diz então que a caminhonete do Jerônimo sumiu junto com ele. Aí então nesse momento a Roberta olha para o Augusto e vê que ele está com um sorriso no rosto.
A Renata fica totalmente preocupada então, porque ninguém sabe onde está. Matias, Carlos, Antônio, todos ficam preocupados. E então é nesse momento que o Matias conta que encontrou com ele logo de tarde e ele estava em sua caminhonete. Carlos liga então para o Jerônimo e diz que está na caixa postal. E então todos ficam preocupados então, porque a cerimônia de casamento não acontece. A Renata, gente, fica totalmente preocupada, porque hoje seria então o dia do casamento então dela. O Matias acaba que confessar então que viu que o Jerônimo estava mais tarde numa padaria e que logo em seguida chegou um táxi e que lá estava a doutora Marina. Aí nesse momento a Renata pergunta para o Lázaro se a Marina que o Matias está falando é a mesma que ela conhece, né? Se referindo então ao caso que Jerônimo teve, onde Marina também está grávida. Lázaro então confessa que sim, é a Marina que todos conhecem. Daí então, gente, todo mundo vai pensar que o Jerônimo abandonou a Renata em pleno altar para fugir com a Marina, só que não foi bem assim. O Augusto, gente, sequestrou o Jerônimo e daí a gente vai começar uma confusão danada por causa disso, porque o homem vai sumir justamente no período em que Marina vai viajar para outro lugar. A Renata vai ter que passar um longo período sozinha de sua gestação, porque o Jerônimo não vai ser encontrado. E daí, gente, a história é longa e eu quero contar tudo isso para vocês. Então já cola com a gente no nosso canal, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de tudo que ainda vai acontecer. E então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e muito obrigada por sua audiência.